O fim chega para todos, para grandes, pequenos, ricos, pobres, negros, brancos, não importa. O fim chega para todos. Essa é uma realidade que está bem ali, diante dos nossos olhos. Não tem como fazermos nada para evitar essa realidade. O fim chega para todos. E é sobre esse assunto que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Logo após a vinheta, eu voltarei e vamos detalhar mais sobre este assunto. Muito bem. Estamos de volta. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Religião. Eu sou o Hélio Albuquerque e é um prazer poder estar aqui mais uma vez com todos vocês para dividir parte desse tempo tão precioso. Muito obrigado por você nos assistir, nos apoiar, nos dar a sua moral, nos dá essa moral de consumir o nosso conteúdo, de nos prestigiar. Meus amigos, nós tivemos um final de semana bem atípico, um final de semana que foi marcado com uma perda muito significante. Morreu neste sábado o grande apresentador Silvio Santos. Ele que foi um homem gigante na sua história, e eu até me arrisco a dizer o maior brasileiro de todos os brasileiros. Ele foi, podemos dizer assim, Silvio Santos foi maior do que Jesus. Eu sei que os crentes não vão gostar disso que eu estou falando, mas essa é uma realidade também. Silvio Santos foi muito maior do que Jesus. E eu vou falar por que Silvio Santos foi maior do que Jesus. Mas antes de eu falar o porquê Silvio Santos foi maior do que Jesus, eu vou estar aqui trazendo algumas informações sobre quem foi Silvio Santos, mas principalmente quem foram os seus ancestrais, a sua raiz de família. Silvio Santos, que na verdade é apenas um nome artístico, ele se chama na verdade Senhor Abravanel, e ele era filho de pai e mães judeus, pai e mãe judeus, da região da Grécia, e ele também teve seus pais morando na Espanha. Eles foram os seus avós. O avô de Silvio Santos foi o tesoureiro do rei da Espanha, e foi um homem muito importante. Eu quero ler aqui essa informação que nos diz: o homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos disseram: você fica e o povo judeu vai. Ele disse: não, o povo judeu vai e eu vou junto. Disse ele, visivelmente emocionado, e foi para Salônica, na Grécia. De lá, então, meu pai, meu avô tiveram o título Senhor Dom Abravanel. Aqui no Brasil não existe dom. O título que meus antepassados ganharam no ano de 1494, o Dom Abravanel foi um dos que deu dinheiro
O Dom Abravanel, o avô dele, no caso, foi um dos que deu dinheiro para Colombo vir descobrir a América, né? Para Cristóvão Colombo vir descobrir a América. Então, meus amigos, veja as origens aí do Silvio Santos, né? Senhor Abravanel. Ele que é também de uma família de rabinos judeus, uma família renomada de rabinos judeus, né? E como vocês puderam ver, ele pediu para que não tivesse velório, porque os judeus não fazem velório. Os judeus não fazem velório. Morreu, depois que está morto, só faz ali os preparativos para o enterro e já imediatamente levam logo para a sepultura. E de preferência colocando ali apenas direto no chão ou na tumba, sem essa questão do caixão, né? Não tem um caixão. A cultura judaica ela é assim, né? Ela coloca o corpo diretamente em contato com a terra, para cumprir aqueles protocolos da Bíblia, né? Está escrito lá, do pó vieste, para o pó voltará. Mas o que eu quero falar nesse vídeo não é exatamente sobre essas questões, mas sim eu quero falar da grandeza deste homem, a grandeza desse brasileiro, Silvio Santos. Ele foi maior do que Jesus. Eu espero que você não se assuste com o que eu vou falar, mas a verdade é essa. Silvio Santos foi maior do que Jesus. Não tem como negar essa realidade. Ele ajudou milhares de pessoas, ele transformou a vida de muitas pessoas, ele levou alegria para muitas pessoas, ele ajudou muitas famílias nesse Brasil, ele deu muitos empregos para muita gente e a imagem que fica desse homem é a imagem do sorriso, da alegria que ele transmitia enquanto estava vivo, fazendo os seus programas, apresentando os seus programas, não é? Então, essa é uma realidade visível, inegável, de que Silvio Santos foi maior do que Jesus. Porque muitos crentes o tempo todo ficam falando que Jesus é grande, que Jesus é maravilhoso, que ele fez e aconteceu e tal. Mas tem muitas coisas que realmente contradizem tudo isso que os crentes falam. Por exemplo, nós vimos agora que o Silvio Santos, ele teve os seus ancestrais, ele teve os seus avós, nós podemos ver no texto que eu li que o Silvio Santos, ele teve as suas raízes, e isso você pode buscar no Google em qualquer momento que você vai encontrar. Qualquer livro que fale sobre o apresentador Silvio Santos, você vai encontrar quem foram seus pais. Quem foram os seus pais? Você vai encontrar os registros disso aí. E Jesus você não encontra. Você só encontra na Bíblia. Você não pode encontrar em nenhum outro registro, nenhum outro historiador da sua época. Ninguém nunca escreveu nada absolutamente sobre Jesus, sobre quem foram seus pais, quem foram seus irmãos, onde viveram seus irmãos, onde foram parar, qual foi o último
o último ato, as últimas obras deles, nada disso vocês encontram. Então por aí você já vê como Jesus é um ser confuso, é complicado. E não deixa de ser um mito, na verdade. Um mito místico, um mito apenas um personagem da literatura bíblica religiosa. Já o Silvio Santos, ele teve sua origem, teve seu pai, sua mãe, seus avós, ele teve tudo isso. E foram pessoas importantes na história, como vimos o caso do seu avô, que foi o tesoureiro, um dos importantes tesoureiros do rei da Espanha e também em Portugal. Ele registrou essa parte da história, né? E além disso, além dessas origens, o que Jesus não tem, me prove se você encontrar. Silvio Santos, como eu disse, ele foi um homem que levou alegria para milhares e milhares de pessoas. Ele transformou a vida de milhares de pessoas. E isso é uma prova real de que esse homem foi maior do que Jesus. Ele foi maior do que Jesus. E quando ele morreu, as televisões do Brasil inteiro se renderam a ele para noticiar a sua morte. Infelizmente, como eu disse no início, o fim chega para todos. Não importa se você é grande ou pequeno, o fim chega para todos. E essa é uma dura realidade que nós não queremos aceitar, mas é importante entendermos que não somos eternos, somos muito passageiros nessa vida, a vida é muito curta e precisamos viver a vida no seu máximo, no seu sentido. Precisamos dar um sentido para a vida. E é sendo útil na vida de outras pessoas que vamos dar sentido a essa vida, a essa existência. O fim chega para todos, assim como chegou para Senhor Abravanel, o Silvio Santos. O que nós temos feito, o que nós temos preparado enquanto estamos vivos? Quem somos nós? Qual é o nosso lastro familiar? Qual é a página que escrevemos nessa história? O que fizemos de bom? O que fizemos de bom para os outros? Para outras pessoas? Será que nós temos alegrias para outras pessoas? Será que nós ajudamos com algum tipo de coisas materiais? Será que nós já alimentamos a fome de alguém? Será que nós já vestimos alguém que estava nu? Ajudamos alguém a realizar seu sonho? O que fizemos nesse período tão curto da vida? O que fizemos por nós? O que fizemos pelo próximo? Qual o legado que nós vamos deixar? Ou nós vamos passar nessa vida apenas como mais um ser humano, como mais uma pessoa, sem deixar nada marcado, sem deixar um legado, sem deixar um registro histórico? E isso que muitas vezes eu paro para me questionar, para me perguntar o que eu tenho feito de tão importante nessa vida. E uma das grandes decisões que a gente toma na vida é quando nós decidimos viver a nossa própria vida, quando nós decidimos viver uma vida
sem atalhos, encarando a realidade, mesmo do jeito que ela é, dura, difícil, sem nenhum tipo de atalho. Porque os atalhos da vida são perigosos demais. E a religião, ela é um desses atalhos. Muita gente procura pegar esses atalhos para tentar dar o melhor sentido na vida. E acabam se enrolando, se enganando, se iludindo, porque a realidade é uma só. Então, é sobre esse assunto que eu queria falar nesse vídeo. O fim chega para todos, para grandes e pequenos, e precisamos estar preparados, precisamos nos preparar. Então, se vocês gostaram desse assunto, desse vídeo, deixa o like, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Muito obrigado.